Como é que eu faço para saber que uma criança, uma pessoa é superdotada? Existem algumas maneiras de você identificar, né. Uhum, Então tem uma maneira bem simples, que é você chegar numa sala de aula, né, e pergunta isso eu fiz semana passada lá no colégio. Sou uhum, professor de matemática do quinto ano. uhum, E aí eu perguntei assim: "Vem cá, aqui na turma, quem é o melhor aluno de matemática?" Aí todo mundo: "É ele". Então isso é uma maneira simples, né, não muito técnica, mas que funciona, né. uhum. Então você chega num grupo de garotos e pergunta: Quem que joga mais futebol?" Vão apontar igual, né. Interessante, você está falando de superdotações em talentos diferenciados, né, não Sim, só o sim, raciocínio sim. matemático, mas outros tipos também. E qual é a maneira mais técnica disso acontecer, essa identificação acontecer, Paulo? Tá, a maneira técnica, né, você tem alguns modelos. Tem um modelo que eu gosto muito de psicométrico, de analisar a pessoa, que é a questão de você analisar a questão do acadêmico, existe o superdotado acadêmico Uhum, e o superdotado criativo. uhum, E nunca o superdotado é 100% acadêmico ou 100% criativo. Então, é legal deixar claro a diferença. Então, a gente consegue deixar clara a diferença entre acadêmico e criativo, é o produtivo criativo, eu gosto muito de dar o exemplo do futebol, uhum, que geralmente quando a gente fala acadêmico, acho que é no estudo, não é isso. Então, por exemplo, um menino de 10 anos de idade que domine os fundamentos do futebol, que é pegar a bola, matar no peito, cabeçada, chute com a parte de dentro do pé, várias uhum, maneiras, né, vários fundamentos do futebol, mas o menino tem 10 anos de idade, mas ele faz como um adulto de 18. certo. Então nesse caso, ele é acadêmico. Uhum, Então é um superdotado acadêmico, é uma criança, 10 anos, e ele já domina aqueles fundamentos, né. uhum, Agora, o que que seria um superdotado criativo no futebol, né, uhum, porque o futebol é um exemplo bem legal para deixar claro. É o rapaz, o jogador de futebol, hoje já tem o futebol feminino já bem desenvolvido no mundo inteiro, mas assim, o cara que cria um drible. Então, por exemplo, um bem conhecido, o Garrincha. uhum, Então o Garrincha era um superdotado criativo, né. sei. Então ele criava, daqui a pouco tá todo mundo imitando o drible dele, Uhum. né. Então, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, essa turma, eles se destacam pelo processo da criatividade, Não né. só lá na infância, mas seguindo na vida adulta também com essa Sim, mesma sim. característica. Claro que tem sobes e desces durante a vida, né, a questão da Uhum, produtividade, mas é isso, a pessoa pode ser identificada desde cedo, né. uhum, tá certo. Outras maneiras de identificar, por exemplo, às vezes eu estou conversando com pessoas jovens ou até crianças que conseguem dialogar muito bem com pessoas muito mais velhas do que elas. Isso. Essa também é uma forma de identificar? É, existem várias características do superdotado. Nesse caso aí, é uma criança que já tem um nível de maturidade maior e ela não tem paciência para conversar com os pares da mesma idade. Então Uhum, ele se sente mais à vontade conversando com adultos, né. Então, uhum. pelo processo cognitivo dela já está mais avançado, não necessariamente o processo de maturidade emocional, né. É possível uma pessoa adulta descobrir que é superdotada só na adultidade? Tem. E tem como também um colega, por exemplo, de trabalho perceber e falar: "Nossa, essa pessoa é superdotada, essa mulher, esse homem". Existem muitas pesquisas nessa área do superdotado. Como é que é o superdotado adulto Uhum, e os problemas por essa pessoa não ter tido essa identificação ou principalmente esse autoconhecimento uhum, dele ser diferente, e a pessoa muitos deles entram em depressão, fica uma vida improdutiva, né. uhum, Então, essa questão de você saber que você é singular, que você gosta de alguns assuntos que a maioria não gosta, ou que você deveria se dedicar mais e ou às vezes a família, a sociedade, a cultura não deixou ele não se desenvolver, isso geralmente cria um adulto frustrado, em depressão, desviado, né. uhum. Então, essa área da superdotação com adulto é muito interessante. Infelizmente, por não se trabalhar desde cedo, ou a pessoa não ter essa autoconfiança desde cedo, Uhum. ela deixa se desviar, né.